Bom, estou de volta com a nossa história. Onde foi que eu parei mesmo? E foi nomeado aos 27 anos professor titular de matemática na Universidade de Cambridge. Esta nomeação, para um espírito de menor calibre, redundaria em desterro perpétuo no limbo das sutilezas acadêmicas. Isso quer dizer que ficar lá na academia, aguentar todo mundo? Na verdade era o seguinte: Cambridge estava cheio desses homens que se denominavam professores e auxiliares de pesquisas e não passavam de eternos bacharelandos. Formavam um grupo excêntrico, esses estudiosos. Um deles, um jovem, entre aspas, todo mundo é jovem, né? Basta querer. Um jovem de 70 anos encerrara-se completamente com seus livros, jurando nunca mais tornar a ver a luz do sol. Mas à noite, descia cambaleando as escadas, apoiado na sua bengala, e dava uma volta pelo terreno da universidade à guisa de fazer exercícios. Fitava no chão os olhos enfraquecidos, e sempre que enxergava um verme, gravava-lhe a ponta da bengala, exclamando fezosamente: Diabos te levam! Diabos te levam! Ainda não me pegastes! Ainda não me pegastes! O próprio Newton, embora escapasse à esterilidade intelectual dos colegas, não pôde eximir-se inteiramente às suas excentricidades. Absorvida em sonhos cósmicos, tinha pouco tempo de cuidar de sua aparência. Muitas vezes entrou na sala de jantar da universidade com o colarinho frouxo, as meias caídas e os calções desabotoados nos joelhos. Naquela época eles usavam umas bermudas, né? Só que elas eram abotoadas no joelho. Pois é, a bermuda é algo muito antigo, nem sequer é tão novo. Viram só? A minissaia é que é nova, de 1960. Um dia também eu vou contar a história da minissaia. É uma história incrível. Bom, mas, com todo o seu desalinho, Newton era um moço de coração romântico. Em uma oportunidade, a chama da febril paixão o levou a pedir em casamento o mais jovem de suas relações. Não pensa que Newton era tão santo como vocês imaginam. Nem tão santo com moças, nem tão santo com rapazes, nem tão santo. Bom, essa história eu não posso contar, ela seria para maiores de 18 anos. Mas, com todo o seu desalinho, Newton era um moço de coração romântico. Em uma oportunidade, a chama da febril paixão o levou a pedir em casamento o mais jovem de suas relações. Assegurou-lhe eternamente a mão e olhou nos seus olhos. No momento crítico, porém, o espírito de Newton se pôs a devagar em outras esferas. Absorveu-se no teorema binomial das quantidades infinitas. Abstraindo ele, agarrou o dedo da amada. Em sua distração, tomou pelo limpador de cachimbos e procurou enfiá-lo no tubo do seu cachimbo. Despertado pelo grito de dor da moça, desculpou-se encabulado. Oh, minha querida, perdoe-me, perdoe-me. Vejo que é impossível, impossível. Parece que estou condenada a ficar solteiro. Tinha poucos alunos. Quando tentou ensinar a mais recente descoberta, o cálculo infinitesimal, a classe intimidou-se com a novidade e a complexidade do assunto, guardando distância do portentado sujeito que o empijaria no mundo. Seus colegas espantavam-se da facilidade com que ele efetuava os cálculos. Newton descobriu ainda no tempo do estudante o método para a computação do infinito. Por meio desse método secreto, havia calculado a área de uma hipérbole até 250 algarismos, mas não se deram o trabalho de tornar pública sua fórmula. O quê? Vivendo como vivia, no mundo subjetivo da sua fantasia, nem sonhava a sensação que a descoberta poderia causar aos outros. Para ele, a matemática era unicamente um passatempo e não um instrumento de uso prático, pois Newton possuía um senso dos valores práticos bastante singular.
Certa vez, um visitante lhe pediu que calculasse o valor de um prisma. Fascinado pelo prisma como objeto de investigação científica, respondeu sem hesitar: o valor é tão grande que nem sequer posso determiná-lo. Então, o visitante propôs vender-lhe o prisma a um preço exorbitante. Newton aceitou a proposta. Oh, que tolo! Exclamou a governanta quando soube da aquisição. Não precisava pagar mais do que o peso do vidro. O peso do vidro, o peso do vidro. Sempre o desorientava essa questão dos pesos e dos valores que os outros atribuíam às coisas. De acordo com que princípios lógicos uma gente media, comprava e vendia e media como eram os preços. Durante as férias, muitas vezes, voltava ao lar materno e ficava horas inteiras sentadas no jardim, hora inteira sentada no jardim, pensando nas sincronidades do mundo. Em uma ocasião, como já sucedera tantas vezes, uma maçã caiu acidentalmente de uma árvore próxima. E estava no pomar da casa dele. Era uma época que as frutas estavam se frutificando, estavam amadurecidas. Ele estava divagando, aí ele viu a maçã cair. Oh! Essa queda casual de uma fruta no chão assinalou um dos momentos decisivos da história do pensamento humano, pois o espírito do homem sentado no jardim se impôs a girar vertiginosamente como a terra. Ali estava a base do valor das coisas, algo que os avaliadores de pedras preciosas e os mercadores de ouro nunca haviam sonhado. Só os poetas lunáticos, os únicos sons de espírito no mundo dos dementes, eram capazes de interpretar o enigma do universo. E foi assim que Newton interpretou o enigma da queda da maçã. A lei do universo é a atração da matéria pela matéria. Sob uma forma tosca e fragmentada, essa lei já fora aceita havia algum tempo. Sabia-se que os corpos pesados caem no chão por causa da gravidade. Ignorava-se, porém, que o princípio da gravidade era aplicável não só à Terra, mas a todo o universo. De planeta a planeta e de estrela a estrela, através do espaço imensurável, esse jogo de atrações mútuas faz rolar cada partícula do universo a sua órbita definida, seguindo o horário prefixado e o rumo determinado. Em um sistema complexo de movimentos que obedece à simples lei da gravidade sob o olhar vigilante do Eterno. Sim, foi assim que ele descreveu. Estava em latim. Houve muitas traduções de várias formas, mas essa tradução eu acho a melhor. Foi assim mesmo que eu traduzi. E é assim que é. E a lei do universo e a atração da matéria pela matéria, sob uma forma tosca e fragmentária, essa lei já fora aceita havia muito tempo. Sabia-se que os corpos pesados caem no chão por causa da gravidade. Ignorava-se, porém, que o princípio da gravidade era aplicável não só à Terra, mas a todo o universo, de planeta a planeta e de estrela a estrela, através do espaço imensurável. Esse jogo de atrações mútuas faz rolar cada partícula do universo na sua órbita definida, seguindo o horário pré-fixado e o rumo determinado. Um sistema complexo de movimentos que obedece à simples lei da gravitação sob o olhar vigilante do Eterno. Bom, passado as férias, ele volta lá para a faculdade para formular essa singela explicação do enigma do universo. Vamos ver como que os bacharelandos aceitou, né? Vamos ver. Como resultado da tranquila observação dos acontecimentos insignificantes da sua vida cotidiana, fizeram uma das mais importantes descobertas da história. Erguera a província do físico ao vasto plano do astrônomo e, da queda de uma maçã, dirigira a imaginação humana para o movimento das estrelas.
A princípio, não queria publicar os resultados das suas observações, mas era um filósofo tímido e retraído. Não hei de imprimir nada, declaravam os amigos. Isso só me traria novas relações. E eu não quero relacionar-me com ninguém. Não quero discutir nada. Eu quero ficar no meu canto tranquilo e sossegado. E é o que eu desejo evitar. Quero ficar em paz. Na verdade, Newton era como eu, sabe? Queria uma vida tranquila, sossegada. Passear na praça nos finais de semana, estudar, colher flores. Pois é. Mas suas descobertas eram um passatempo com que se distraía nas horas de estudos solitários. Não o perturbava o senso do dever social. Vivia só no supermundo imaginário de sua criação, procurando rastrear as pesadas do eterno. Era um divertimento fascinante, uma excitação que ele não desejava repartir com ninguém. Na verdade, nós todos desejamos repartir nossos sonhos com alguém. É isso que faz você ser inteiro. Você só vê depois para quem o Newton deixou toda a sua fortuna. Porque um dos poucos cientistas que acabou a vida milionário foi Newton. Mas, por fim, os amigos o convenceram de que tinha obrigações para com seus semelhantes, de modo que Newton, com relutância, começou a preparar o seu manuscrito para a publicação. Passava noites acordado, caminhando de um lado para o outro do seu gabinete, e fazia as forças para o dia seguinte, dormindo algumas horas ao amanhecer. Muitas vezes comia já frios pela manhã os pratos que lhe eram levados quentes para a ceia, uma volta pelo jardim, e de repente uma exclamação: achei, achei! Sabia atropelamente da escrivaninha. Achei, achei! Subia atropelamente no quarto e tomava algumas notas rápidas e de pé diante da escrivaninha. Saía a passear distraidamente pelas ruas, quando o convidava a jantar, e de súbito percebia que ia chegar tarde. Com um suspiro, voltava em desejo para os seus aposentos e recomeçava a trabalhar na senhoria. Ficava horas a fio olhando como estado de transe no telescópio que montara à extremidade do jardim. Voltava-se às vezes para olhar perplexo o jardineiro a quem ouvira murmurar: este homem sabe mais que toda a humanidade junta. O bibliotecário do colégio referia-se a ele apontando significativamente para a cabeça. Tipo esquisito, esse homem é esquisito. Contava poucos amigos íntimos. Sim, não adianta ter uma legião de amigos. A gente deve ter poucos amigos. Aqueles que realmente nos amam pelo que nós somos. Isso é o mais importante. Ele nem contava com pouquíssimos amigos. Estava lá, incomodado com as idas e vindas da... Eu tenho que contar algo aqui que eu esqueci. Deixa eu ver. O que Newton tinha? Ah, é verdade. Ele tinha poucos amigos íntimos, mas sussurrava-se que tinha uma gata. Newton vivia dizendo para eles que tinha uma gata. Ó, eu tenho uma gata. Eu não sei como é que era a conotação de gata naquela época. Mas era verdade, vivia dizendo: ó, eu tenho uma gata. Eu tenho uma gata. Incomodados com as indas e vindas da gata, dizia o bibliotecário, Mr. Newton mandou abrir um buraco na parede para ela. Isso quer dizer que a gata tinha um buraco na parede para ele. Então era um animal, era uma gata mesmo. Um dia o bicho apareceu com filhotes. Mr. Newton se resignou à situação com o filósofo e fez um buraco menor para os gatinhos do outro lado. Mas isso, acrescentou o bibliotecário, será que é apenas um boato? Não sei ao certo. Na verdade é o seguinte: esses buracos da biblioteca, na Grã-Bretanha, né? Na Inglaterra, eles estão lá. Por incrível que pareça. Agora,
Se os buracos, um buraco maior, com certeza cabe uma gata. Os menorzinhos passam filhotes. Mas quem fez? Se realmente era uma gata? Isso não tem como nós sabermos. Ninguém. Ninguém sabia nada certo sobre Newton. Ele era um mistério. Era uma incógnita. Ninguém sabia. Afinal de contas, ele era indecifrável. A vida inteira, sua personalidade foi um problema difícil de explicar. E quando, por fim, os princípios e a matemática saíram do preto, o público achou o livro tão incompreensível como o autor. Até os sábios ficaram atarrancados. Um filósofo de primeira plana foi visitar Newton e pediu-lhe a indicação de um curso de estudos que o habilitasse a entender a complexa matemática dos princípios. Newton solidamente organizou um hall de livros necessários. Uma enfiada tão enorme que o filósofo desanimado renunciou a ler os princípios. Só a leitura da lista preliminar, declarou, consumiria a maior parte da minha vida. Obrigada, Mr. Newton. Me deixaram. O livro era incompreensível naquela época para muitos. Mas para ele, na verdade, asseverava-se Newton, o livro não era difícil de entender. De maneira nenhuma. Os princípios da minha teoria estão ao alcance até dos que não conhecem a matemática superior, pois o livro versa apenas as simples leis da matéria. Cada partícula da matéria no universo gravita para todas as outras partículas de matéria com uma força inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Era simples, era só isso. Cada partícula de matéria no universo gravita para todas as outras partículas de matéria com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não vou esquentar com os meus 3 volumes de análise geométrica. O que importa é isso. O atributo essencial da matéria é a força, a capacidade inata de resistência pela qual todo o corpo tende a continuar em seu estado presente, a menos que alguma força exterior atue sobre ele. Esse elemento de força, a tendência do corpo menor a resistir e a do corpo maior a atrair a reação e a reação da matéria, transformou o universo estático dos antigos no universo dinâmico da ciência moderna. Dei-me a massa, a posição e o movimento de um sistema de corpos celestes em determinado instante e calcularei suas posições e movimentos futuros por meio de um grupo de fórmulas matemáticas rígidas e infalíveis. Calcularei as marés e os movimentos das águas e da Terra, pois a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra, e a força de ambos tende a conservá-las no estado de resistência perpétua. E o Sol atrai todos e todos atraem, e o Sol e o sistema fica perpetuamente nessa resistência. A atração e reação e atração, as grandes massas dos planetas e das estrelas só se mantêm suspensas no espaço e dentro de sua órbita graças a essa misteriosa lei da gravidade universal. Todo mundo. Os maiores cientistas eruditos apresentaram-se a constatar essa peregrina teoria. Bom, eu vou parar aqui e depois eu volto para contar. Porque eu preciso beber água, eu estou cansada, estou ficando enfadonha. Aí eu acabo de contar. Daqui para cá a história do Newton torna-se extremamente interessante. E eu tenho que contar o finalzinho da história. Quando matar o suposto sobrinha, não se sabe de onde que ele achou uma lindíssima mulher, que se diz sobrinha. Bom, até mais. É só para vocês ficarem curiosos. Beijos.